7h25, estamos de volta com o TNews e dando sequência à nossa série de entrevistas que, após a realização de cada convenção, nós trouxemos os candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa. E o último partido a realizar as convenções, né, foi o partido da Rede Sustentabilidade, e nós vamos conversar hoje com o candidato à Prefeitura de Ponta Grossa, Liel Machado, e também com o Eliseu Chossiai, do PTN, que é o candidato a vice para a Prefeitura de Ponta Grossa. Bom dia, Liel, tudo bem? Bom dia, Marielle, bom dia, Clarison, bom dia a todos os ouvintes da Rádio T, uma satisfação muito grande estar com vocês nessa manhã. Bom dia também ao meu companheiro de jornada, Eliseu Chossiai. Bom dia, Eliseu. Bom dia, Marielle, Clarison, aos ouvintes da Rádio T. Bom dia, nosso candidato a prefeito, Liel. Obrigado pelo convite. Liel, um dos principais desafios que você tem agora, principalmente quando se refere à rejeição. Você tem uma rejeição muito grande em Ponta Grossa e há quem diga que isso poderia ser um fator por conta daquela votação em relação ao impeachment, que você acabou votando contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff, e isso é claro que afetou as pessoas, principalmente que queriam a saída desse grupo do PT, acabaram ligando os pontos e agora estão avaliando isso também quando estamos falando de eleições municipais. Você acha que você consegue diminuir essa rejeição durante a campanha? Eu acredito que sim, porque eu fiz uma denúncia quando eu votei de que muitas coisas ruins viriam a acontecer, iria piorar a situação. Eu nunca defendi a manutenção do atual governo em Brasília. Eu sempre defendi uma nova eleição. Mas isso não foi dito para a população. Eu fui atacado por grupos políticos, teve várias pessoas pagas para fazer esses ataques, teve produção de materiais, vídeos, pessoas que gastaram recursos para me atacar. E as pessoas não entenderam isso, porque me ligaram a uma situação equivocada. Eu sou autor de um pedido de cassação da chapa Dilma Temer. E eu sabia que quando fizesse esse processo, o que viria depois disso era um ataque aos direitos das pessoas. E eu vou poder contar isso na campanha. Para vocês terem um exemplo, por que eu fui contra? Por que eu sempre defendi uma nova eleição? Eu acredito que um acordo político não pode se sobrepor à vontade popular. Esse governo atual, que eu fui contrário quando eu votei, ele acaba de editar uma medida provisória para rever 30% das aposentadorias por invalidez e dos BPCs, que é o benefício de prestação continuada para aquelas pessoas com deficiência. Esse governo acaba de comunicar de que vai aumentar esporadicamente a idade para que as pessoas possam se aposentar. Pessoas que faltam 2, 3 anos para se aposentar, que estão contribuindo há mais de 30 anos, talvez terão que contribuir mais 15, 20 anos para poder se aposentar. Nós tivemos agora uma lei encaminhada para o Congresso Nacional pelo Temer, que limita os gastos em saúde e educação pelos próximos 20 anos. Isso significa uma piora significativa para todos os municípios brasileiros. Nós tivemos agora, semana passada, delações, onde dizem que foram entregues milhões de reais ao Temer e a vários ministros que assumiram o poder. Não era isso que a população queria. Eu também sou a favor de que houvesse uma troca. Sempre fui a favor, mas através de uma nova eleição. E naquele momento era o momento de ter coragem para votar, não o que se vendia que seria o correto, mas o que de fato era correto. E eu tinha as informações, eu estava lá. Eu não pensei em mim. Se eu pensasse em mim, eu teria votado de outra maneira. Mas era o momento, assim como outras pessoas, assim como a própria CNBB. Esses dias encontrei um ministro da Igreja Católica me perguntando por que você votou desse jeito. Eu falei, eu queria te contar que eu recebi um documento da CNBB, que é a organização da Igreja Católica, e de vários pastores que falaram, olha, nós não somos a favor da Dilma, mas nós somos a favor dos mais pobres. E você precisa votar dessa maneira. Então tem muitas coisas que não foram contadas. Você acha que consegue transmitir isso à população? A minha rejeição é somente por esse fato. Eu sou ficha limpa. Eu nunca tive um processo contra mim na justiça. Eu tenho uma origem que é de representação popular, não pelo que eu falo, mas pelo que eu represento, pela minha história de vida. Eu acredito que ela é frágil, porque eu fui muito atacado, eu fui extremamente atacado e continuo sem ter tido a oportunidade de responder. E a campanha eleitoral, a diferença é que, mesmo que essas pessoas que me atacaram não queiram, eu teria uma oportunidade, eu teria um espaço para apresentar para as pessoas o que de fato aconteceu, respeitando a opinião daqueles que pensam diferente de mim. Agora, Liel, você falou que não era a favor de Dilma nem de Temer, mas
agora, na sua conjuntura política para a eleição municipal, o PT e o PMDB estão ao seu lado na campanha. Como apresentar isso para a população, se você apresentava que queria outras eleições, que não concordava com nenhum dos dois, e agora estão junto com você? Porque lá é Brasília. Esse mesmo PMDB que eu acabei de atacar, eu sou autor do pedido de cassação do Cunha. É o meu partido o autor. O meu partido é o autor da cassação do Delcídio, que era líder do PT. Eu, como presidente da Câmara, mesmo tendo ligação com o Péricles, não deixei morrer o caso da ex-vereadora, que era do PT. Eu acredito que coisas boas e ruins existem em todos os partidos. Eu continuo defendendo uma nova eleição em Brasília. Agora a situação é Ponta Grossa. Eu acho que uma das coisas mais feias que existe num ser humano é a traição. Você não pode ser traidor. E tem um ditado na política que diz o seguinte, que a política adora uma traição, mas não perdoa os traidores. Tem muita gente aí que comeu e agora está cuspindo no prato que comeu. Eu estive junto nas últimas eleições com um projeto que perdeu em Ponta Grossa, que era com o Péricles. Eu acredito naquele plano. Claro que eu tenho as minhas ressalvas, eu penso diferente em muitos quesitos, mas eu sempre fui oposição ao governo atual em Ponta Grossa. Desde quando eu fui presidente da Câmara, eu não cheguei agora para falar mal. Eu sempre tive um posicionamento diferente porque eu penso a minha cidade de uma maneira diferente. E a união em Ponta Grossa é com um grupo político daqui, conhecido na cidade, de fichas limpas também, de pessoas que são responsáveis e que nos ajudaram ao longo do último ano a montar uma proposta diferente para Ponta Grossa. Eu estou falando do Péricles, que foi prefeito da cidade, que criou o uniforme das crianças, que criou o programa de participação popular, que criou o Cedesponta, que implantou de maneira efetiva o Instituto de Planejamento quando foi prefeito. Nós queremos resgatar as coisas boas e montar uma nova história. Esse é um grupo que pensa Ponta Grossa. Eu tenho a Frente Popular comigo, do meu companheiro de chapa, Eliseu Chociai, e nós estamos com plena certeza de que esse grupo, com muita responsabilidade, sem acordos políticos que passem por negociações baratas, e sim com um grupo que pensa a cidade de uma maneira diferente, vai ter oportunidade nas eleições, nessa campanha, de apresentar uma proposta diferenciada. No ano passado havia uma possibilidade de que vocês se firmassem uma aliança com o deputado estadual Márcio Paulic, que esteve aqui várias vezes, inclusive, falando sobre isso. Acabou que isso não aconteceu, o Paulic não é candidato e acabou lançando um outro candidato que não é nem do PDT. Por que não deu certo essa aliança, Léo? Isso tem que ser uma pergunta feita ao Márcio. Não, para ele a gente já perguntou, agora nós queremos a tua resposta. Bom, por que não deu certo? Eu não sei, o Márcio se abdicou de discutir a cidade. É um direito dele, ele é deputado estadual, eu espero que ele seja isento no sentido de representação política da cidade. Como deputado ele tem que ajudar a cidade independente das outras pessoas. Eu fiz isso. Eu não neguei recurso para Ponta Grossa, mesmo sendo oposição à atual administração. E ele tomou o rumo, como eu falei. É uma situação que não depende de mim. Nós estamos apresentando um projeto e na política você tem que ser como você é na sua vida. Você não pode estar ao lado somente quando as coisas estão boas. Você tem que ter lado. Você tem que ter posicionamento político. Eu acredito que algumas pessoas, inclusive o Márcio, se distanciaram um pouco de mim por causa do meu voto no impeachment. Mas o Márcio esteve com o PT durante a campanha também, né? Bom, esteve. Por isso que eu digo que as pessoas têm que ter lado, que as pessoas têm que ter posição política. Fazer discurso fácil, querer estar sempre ao lado do discurso fácil, não é bom para a política. Mas eu respeito ele, eu acredito que nós estivemos juntos na campanha eleitoral, tivemos uma dobrada política, estivemos apresentando a mesma proposta e estamos aí representando o município, mas essa é uma nova eleição. Agora, Liel, nós tivemos na tua convenção lá, o registro, o PT e outros partidos que compõem a sua chapa estavam participando da convenção. E lá fora tinha alguns manifestantes do MST, com faixas e tudo mais. E muito se fala sobre esse assunto, que você estava plantando essas pessoas lá para falar e até fazer uma oposição a você. O que aconteceu aquele dia lá? Importante pergunta. Para as pessoas que estão nos ouvindo, gostaria de pedir até aquelas que não concordam com a Liel, de que as pessoas prestem muito atenção nesses próximos 50 dias, que é o período eleitoral. Infelizmente, o debate de ideias, infelizmente, o debate de propostas do município fica em segundo plano. E começou novamente
os ataques sorrateiros, as injustiças, pessoas que, para não saírem do poder, utilizam de todos os artifícios, inclusive de situações como essas, horríveis. Eu não tenho apoio de 1 ou 2 partidos. A composição que nós apresentamos para Ponta Grossa são de 7 partidos. E nesse dia da nossa convenção, tiveram pessoas contratadas para criticar a minha imagem, para fazer baderna, arruaceiras, e pessoas que foram até lá com o intuito de criar confusão. Já foi comprovado que essas pessoas eram Já foi contratadas? comprovado, inclusive um dos cinegrafistas que foi contratado já fez boletim de ocorrência. Nós encontramos porque a nossa equipe de filmagem da rede filmou essas pessoas e ele declarou que ele foi contratado para falar mal do candidato Aliel, ele foi contratado para arrebentar com a campanha do candidato Aliel. Esses outros integrantes que se diziam do PT e do MST são pessoas que nós já temos os endereços, elas moram dentro de Ponta Grossa, portanto não são do MST. São pessoas que trabalham em outros locais, estavam com carrões do ano escondidos a várias esquinas lá do nosso local. Essas pessoas foram contratadas para ir fazer arruaceira e baderna lá. E nós esperamos que a polícia solucione isso. Nós fizemos boletim de ocorrência, teve agressões físicas, essas pessoas pararam os carros, os ônibus, para criar uma imagem que não é a nossa imagem, que não é o que nós propomos para a cidade. E nós temos que perder tempo, como agora, respondendo a essas situações, porque nós temos do outro lado grupos, infelizmente, que não é a primeira vez, pretendem levar por esse lado a política. Isso é muito ruim. A cidade precisa debater os seus problemas, nós precisamos debater ideias e escolher a equipe mais capacitada. Mas, infelizmente, não é a primeira vez e eu também acredito que não será a última. Mas nós estaremos serenos denunciando isso à população pontagrossense. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Eliseu Chossiai, do PT, ele que é o vice aqui na chapa com o Aliel. Eliseu, quando foi lançado o seu nome, já cogitava-se, né, a possibilidade de você ser vice e depois, com a confirmação, vários funcionários da Prefeitura de Ponta Grossa, principalmente, se manifestaram contrários, dizendo que você não seria um bom nome, enfim, que eles têm uma rejeição em relação a você. Você esteve na administração do ex-prefeito Pedro Vosgrau, esteve na Secretaria de Recursos Humanos. Por que essa rejeição dos funcionários públicos da Prefeitura? O que aconteceu? Acho que a rejeição, Marielle, não é dos funcionários públicos. Talvez de um número muito pequeno de funcionários. Ou de parte deles, né? Parte deles, que talvez por alguma questão pontual, de alguma atitude minha como secretário, não tenham gostado e estejam insatisfeitos. Mas eu tenho certeza que não é uma opinião do funcionalismo, sim de uma minoria de servidores que, como eu falei, talvez não concorde com a medida que eu tomei na prefeitura, mas todas as ações que foram tomadas na prefeitura foram ações para acertar as questões da prefeitura e nada pontual com ninguém. Agora, como que você pretende trabalhar nessa questão de recursos humanos, ajudando o Aliel na vice, para trabalhar com o servidor público municipal? O que está previsto? Olha, a intenção é usar essa experiência que eu adquiri na Secretaria de Gestão de Recursos Humanos, aprendi muito, conheci muito a prefeitura, as ações da prefeitura, o que estava certo, o que estava errado, o que tem que melhorar. E essa experiência que eu estou trazendo para o debate com o Aliel, para a gente discutir e colocar, e também para estudar ações, não só especificamente para o servidor, mas para toda a administração pública. Nós, tendo sucesso nesse projeto, vamos assumir uma missão muito difícil, né? Hoje a situação da prefeitura, as contas da prefeitura estão muito complicadas. Então nós estamos cientes do que nós assumiremos sendo vitoriosos nesse projeto e estamos preparando várias ações para que comece a colocar nos trilhos as contas da prefeitura para que possamos ter algo controlável. Hoje está desgovernado as contas do município. Aliel Machado, falando um pouquinho agora sobre a questão do plano de governo. Já está concluído o plano de governo de vocês? Quais são as principais prioridades dentro desse plano? Bom, antes eu quero aproveitar e ajudar e também comentar sobre a pergunta do Eliseu. O Eliseu é um companheiro, um líder político na cidade, de um bairro de Ponta Grossa, um líder católico. Tem uma organização política muito grande. E a prioridade na atuação do Eliseu na nossa gestão será nessa coordenação política, que é muito importante, porque eu acredito que uma administração depende de alguns fatores primordiais para que ela dê certo. Não basta apenas ter conhecimento, é preciso ter condições políticas de governar.
Não basta apenas você ter bons projetos, você precisa ter uma boa equipe. E uma série de fatores para que a gestão dê certo, um bom diálogo e tudo mais. Nós temos uma administração que deu muito certo para os servidores públicos, que está junto com a gente e algumas dessas pessoas, que foi na gestão do Péricles, onde os funcionários públicos, todos sabem que foi um diferencial a administração do Péricles em relação a outros governos. O Eliseu foi secretário do Joselito e secretário do Vosgrau. Por que quando ele foi secretário do Joselito não tinha essa rejeição? Porque as ações de quando ele estava com o Vosgrau eram em relação ao governo. E no nosso governo, o Eliseu vai cuidar, além de nos substituir quando necessário, estar junto em todas as decisões, ele vai coordenar as ações políticas para nós em relação aos diálogos. Isso é muito importante que fique muito claro. A nossa visão administrativa para os servidores é muito diferente da visão administrativa do ex-prefeito Pedro Vosgrau, ao qual eu tenho respeito. Mas ela vai ser diferente, a nossa visão vai ser diferente. Isso é muito importante de especificar. Sim, o nosso plano de governo está pronto. Eu estou muito feliz com o que nós vamos apresentar para a cidade. Nós, inclusive, estaremos protocolando hoje no Tribunal Regional Eleitoral as nossas propostas, as nossas ideias. O nosso plano vem de uma maneira resumida para protocolo, ele tem que se desenvolver ao longo da gestão, mas ele está lá com mais de 90 páginas, isso é bastante importante. E ele tem lá as prioridades que o gestor tem que ter. Primeiramente, responsabilidade nas propostas. Ser prefeito é como ser pai. Você precisa ter responsabilidade na aplicação dos recursos públicos. A prefeitura tem uma arrecadação e ela tem uma despesa. É lógico que todo pai quer trazer o melhor para sua casa. Mas quando ele recebe o seu salário, ele tem que pagar o que é prioridade. E a prefeitura de Ponta Grossa hoje não paga o que é prioridade. Nós temos gastos absurdos em alguns setores, enquanto entidades sociais, por exemplo, têm atrasos que significam prejuízos aos próprios cofres públicos e também a essas entidades que acabam tendo que pagar juros e multas. Então nós temos uma prioridade de gestão, que é ter uma fiscalização efetiva na arrecadação de recursos, para que a gente possa aumentar os recursos do município, através de uma fiscalização, que é um mecanismo importante para arrecadar mais. Nós temos uma prioridade nos gastos que precisam ser feitos de maneira que atendam aquelas pessoas que mais precisam, aquelas pessoas que hoje não têm o atendimento público, para que se tenha um planejamento organizado do município. Vi notícias esses dias de que postos de saúde estão sem médicos, porque outros médicos pegaram férias. Veja só, você tem que ter um mínimo de planejamento e organização dos recursos. Qual é a sua proposta para a saúde pública? Do município. Primeiro, reorganizar o sistema. É preciso você investir na saúde básica do município. Isso não pode ficar no jargão. Investir na saúde básica do município é dar condições para as agentes comunitárias de saúde. É agilizar para que os dados que as agentes comunitárias de saúde tenham cheguem mais rapidamente aos médicos. Nós precisamos informatizar o sistema de saúde. O médico que atende na UPA precisa saber quando que esse paciente teve no posto de saúde, quando que ele teve no pronto-socorro. É preciso... Você é a favor de terceirização? Sou a favor em alguns pontos. Existem pontos que a terceirização ela é mais eficiente. Agora, o essencial da saúde não pode ser terceirizado. Nós precisamos investir pesadamente na saúde básica, onde não se tem terceirização. Os médicos dos postos de saúde que fazem o atendimento básico, eles precisam ter acesso a alguns exames prioritários para que talvez esse paciente nem precise chegar ao especialista. Hoje, o médico da unidade básica, como ele não tem acesso a um raio-x, que é um exame mais simples, como ele não tem acesso rapidamente ao exame de sangue, que é mais simples, ele precisa encaminhar esse paciente a um especialista. E você cria uma demanda muito grande, você tem fila hoje, por exemplo, nós temos cerca de 18 mil pessoas na fila para ser atendida por um especialista. E nós vimos na eleição passada a promessa de um grande centro de especialidades, que inclusive perdeu 7 milhões de reais do governo do estado, porque não tinha certidão no momento que o recurso foi liberado. É preciso ter planejamento. Quando você não tem planejamento, você acaba tumultuando o sistema e perdendo muitos recursos. Por que a UPA hoje tem quase 500 atendimentos por dia e faz com que ela tenha uma superlotação? Porque o município não achou como prioridade ter uma nova UPA, que ele ganhou do governo federal e não quis, que era para ser construída no Jardim Carvalho. Nós temos um pronto-socorro que é porta aberta,
que tem uma UPA do lado, ou um centro de atendimento melhor do lado, onde a pessoa vai ser atendida ali, eles falam que é no pronto-socorro. Vai no pronto-socorro, eles falam que é ali CAS, né, que funciona do lado do que é no centro de atendimento. Isso é um absurdo. Então nós temos falta de planejamento, de organização e recursos mal investidos. Agora, quando se fala em saúde, a população, na verdade, já está cheia de promessas mirabolantes, né? Historicamente, nós tivemos eleições em que prefeitos, candidatos a prefeito, chegaram a dizer que iam acabar com as filas na saúde. Então, acredito que até nesse momento em que as pessoas estão indignadas em relação à política, um pouco mais indignadas, não cabe mais propostas mirabolantes. Então, na verdade, teremos que ter propostas que são de fato concretas na área de saúde. Não só na área de saúde. Em todas as áreas, né? Ponta Grossa está com um problema financeiro gravíssimo. Eu me dediquei com o Eliseu nos últimos dias a estudar especificamente a questão orçamentária do município. Nós temos uma dívida muito grande. Além da dívida, nós temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal que determina o pagamento de precatórios até 2020. Só no ano que vem esses valores chegam em torno de 25 milhões de reais. E isso é muito grave. Eu vou além. Eu estou preocupado com o fechamento desse ano, que por ser um ano eleitoral, dá-se a impressão à população de que nós estamos vivendo numa cidade organizada e não estamos. Por causa da politicagem, se enterra ainda mais a situação financeira do município. E quando eu digo isso, eu tenho propriedade para falar isso, porque eu fui administrador. Eu assumi a presidência da Câmara de Ponta Grossa e, apesar de ser uma realidade diferente, ali eu tive que tomar atitudes drásticas para economizar dinheiro público. Quando eu coloquei rastreador nos carros públicos utilizados na Câmara, a economia foi de mais de 70%. Quando eu tive coragem de colocar limite no uso dos gastos de celulares, tinha vereador que gastava mais de R$2.000 por mês em conta de celular. Quando eu implantei o sistema de pregão para as compras da Câmara Municipal, nós tivemos economia. Precisa ser feito isso na Prefeitura de Ponta Grossa. É preciso cuidar do dinheiro do cidadão. É preciso ter transparência. E eu não digo isso da boca para fora. Na Câmara de Vereadores, mesmo eu não escolhendo os vereadores que estariam comigo, mesmo sendo atacado politicamente, eu tomei essas atitudes porque nós estamos tratando do dinheiro das pessoas. E nós temos muitas outras áreas. Nós temos que discutir todos os segmentos. Eu estudei muito a minha cidade e eu conheço. Eu conheço a dificuldade daquelas pessoas hoje que sofrem com o transporte coletivo por falta de planejamento. Eu milito na área do transporte coletivo desde os meus 8 anos de idade, quando dentro do movimento estudantil eu lutava pelo direito dos nossos estudantes e dos nossos idosos. Eu conheço a falta de planejamento quando um bairro de Ponta Grossa não tem uma linha de ônibus, quando nós temos um número absurdo de ônibus rodando nas principais avenidas de Ponta Grossa e não se foi pensado num planejamento que crie alternativas de prioridade no transporte coletivo. O problema da Carlos Cavalcante, que assim como da saúde, são problemas gravíssimos que são prometidos há anos e anos e não se faz nada. O problema como a entrada do Lagoa Dourada, que nós temos vários conjuntos habitacionais, que as pessoas ficam meia hora na fila de manhã para poder ir para o seu trabalho. O problema de ligações de bairro, como a ligação da Anita Garibaldi com o Parque Nossa Senhora das Graças, que se feito aquela obra, que é uma obra que custou a revitalização de uma das ruas agora. Será que lá não era prioridade na aplicação do recurso? Nós ganharíamos ali 40 minutos diário para um pai e uma mãe de família ficar a mais com seu filho, porque se faz essa ligação da Anita Garibaldi com o Parque Nossa Senhora das Graças, nós criamos qualidade de vida. Não é só fazer obra. Vim fazer promessa, qualquer candidato pode vir e fazer. É fácil falar. Nós precisamos primeiro ter responsabilidade para ver se tem recurso. Segundo, que tudo que você falar tem que ter uma lógica humana, tem que ter participação popular, tem que ter respeito às pessoas. Essas ações não podem ser discutidas, ser decididas dentro de um gabinete sozinho por um grupo que acha que conhece a cidade sozinho. Essa participação popular, a questão de segurança pública. Nós temos hoje projetos que já funcionam em outros municípios fantásticos. É importante a Guarda Municipal? É importantíssimo. É importante descentralizar o seu serviço, ela está mais próxima da população e não somente nas ruas do centro para dar a impressão para o povo de que tem segurança. Os municípios que deram certo, nós investimos na mediação de conflito,
utilizar a justiça restaurativa, que são projetos fantásticos hoje, de integração da nossa comunidade. Agora, Léo, eu quero entrar num outro assunto. Eu até falo assim, superficial, Clarissa, de todas essas áreas, porque eu gostaria de falar para as pessoas, nós vamos ter oportunidade na campanha de todas as ações, de tudo que nós pensamos para as pessoas, das obras abandonadas que estão nos nossos bairros, mas nós vamos ter oportunidade na campanha. O seu partido preza pela sustentabilidade. Nós tivemos agora recentemente na Câmara Municipal a renovação do contrato de lixo aqui no município de Ponta Grossa. E 3 vereadores que fazem parte do seu partido, o Pietro, o Aguinel e o Manosso, votaram a favor desse contrato de lixo, e o contrato de lixo que está sendo questionado pela Ordem dos Advogados aqui do Brasil. Inclusive tem no Ministério Público está transcorrendo um inquérito em relação disso, que houve irregularidades nesta renovação. Eu pergunto, o porquê eles votaram e por que o partido do senhor, Sustentabilidade, a Rede, aqui em Ponta Grossa, votou a favor de um contrato esdrúxulo como daquele? Bom, primeiro que o que está sendo questionado nesse contrato é de que ele teria uma cláusula lá que não tinha no contrato anterior, então ele não poderia estar dentro desse contrato. Eu penso que nós temos... A questão da sustentabilidade hoje não é só a questão ambiental. A palavra sustentabilidade, que nós defendemos muito, ela tem que ser em várias áreas. A questão sustentável é da vida, para que a cidade tenha condições de se desenvolver, das ações serem tocadas, independente do poder público em algumas áreas, mas especificamente do lixo. É uma situação que se prorroga e se posterga há muito tempo em Ponta Grossa. Não se resolve o problema de maneira efetiva, e eu tenho ao meu lado, junto comigo, o ex-presidente do CONDEMA. Nós temos o CONDEMA é o Conselho Municipal de Meio Ambiente. E eu acredito que tem que ser estudado com responsabilidade. Mas e por que os vereadores votaram ali? Eu vou responder. Apresentado com responsabilidade uma proposta em relação a isso, que nós pensamos sobre o aterro do Botuquara, que está num lugar perigoso, ele está num dos lugares mais importantes do ponto de vista ambiental de Ponta Grossa, próximo ao nosso Rio Verde, próximo ao São Jorge. E os vereadores votaram porque teve um acordo. Inclusive outras cláusulas ruins que estavam presentes, os nossos vereadores fizeram um acordo de acompanhar caso aquelas cláusulas fossem retiradas. Eu estava em Brasília nesse momento dessa discussão que os vereadores acompanharam, mas teve uma orientação, sim, não foi os nossos vereadores. A Câmara Municipal aprovou, assim como o partido do atual prefeito que encaminhou esse contrato, do outro candidato que também o partido apoiou, também votou favorável. E assim, nós vamos rediscutir no nosso plano de governo, nós temos alternativas e pensamos essa situação de maneira muito clara e principalmente independente para apresentar em relação a essa questão ambiental que é importantíssima para a nossa cidade. Tem uma última pergunta ali. Você disputou a eleição em 2008, não conseguiu êxito de vereador, disputou em 2012, conseguiu o êxito e com o destino também ser presidente da Câmara Municipal. E aí já disputou o cargo de deputado federal e conseguiu êxito nas urnas. E a população pergunta, por que você não termina mandato? Primeiro que não é a população que pergunta isso. Isso foi colocado por alguns dos candidatos para me atacar. Agora é bom esclarecer para as pessoas. Eu não deixo o mandato de deputado federal caso eu não seja eleito. Se eu não for eleito, eu continuo com o mandato de deputado federal. Se eu for eleito, é porque as pessoas entenderam que a nossa proposta para a cidade é a melhor. Eu, Clarissa, sou morador de uma vila. Nasci, cresci e moro lá até hoje. A minha mãe e a minha esposa são usuários do transporte coletivo em Ponta Grossa. A minha família usa o sistema público de saúde. E existem ações que só o prefeito pode fazer. Você pode ser vereador, deputado, presidente da República. Só o prefeito pode fazer. E eu continuo com a mesma indignação de um líder político que cresceu num bairro lutando para que as coisas melhorassem. Eu apresento essa proposta nessa candidatura junto com um grupo que está pensando a cidade, porque eu acredito na minha cidade. Vou dar um exemplo para você, que talvez depois de eu falar hoje eles vão lá resolver. Eu sou autor de uma lei e fiquei 4 anos pedindo para o prefeito colocar uma catraca ao lado do terminal Nova Rússia por respeito às pessoas que usam a unidade de saúde e o CAS lá da Nova Rússia. Até hoje as pessoas têm que sair por trás do terminal, dar uma volta gigantesca para poder ter acesso ao CAS.
Mesmo depois de eu ter feito uma lei, eu tenho uma lei que proíbe isso. Sabe o que foi feito? Nada. Porque não se tem prioridade, não se cuida das pessoas em Ponta Grossa. Eu, Clarice, estou colocando uma proposta alternativa. Assim como outros prefeitos populares estavam no meio do mandato e foram eleitos prefeito. Por que querem me atacar sobre isso? Porque eu. O Joselito foi eleito prefeito quando estava no meio do mandato de deputado. O Péricles foi eleito prefeito quando estava no meio do mandato de deputado. O Zuc foi eleito prefeito quando estava no meio do mandato de deputado. O atual prefeito foi eleito quando estava no meio do mandato. Porque as pessoas querem cuidar da sua cidade. Eu, como deputado, não tive uma visita do atual prefeito. Eu me sinto muitas vezes de mão amarrada, porque eu tenho tantas ideias, eu tenho tantas coisas que eu sempre sonhei para minha cidade, e agora, depois de ser deputado, eu tenho uma oportunidade de defender esse projeto político para a minha cidade, que é a cidade que eu amo, que a minha família mora, e somente o prefeito tem condições de apresentar e realizar, transformar a vida das pessoas. E eu quero colocar isso como uma proposta. Aquelas pessoas que acreditam em nós, que conhecem a minha história, que sabem que eu sou ficha limpa, que acompanharam a minha gestão como presidente da Câmara, como eu cuido do dinheiro das pessoas, que acompanharam a minha gestão como deputado federal, dos recursos que eu trouxe para Ponta Grossa, que sabem que eu não me escondo atrás de discursos fáceis, que eu faço o que tem que ser feito. É essas pessoas que eu quero que caminhem junto com a gente e que nos deem oportunidade, caso elas entendam, em se confirmando, porque eu sou pré-candidato, de nos acompanharem nessas propostas. O senhor tem ciência, então, da situação financeira que está a prefeitura? Porque nós temos pessoas que assumem a prefeitura e depois vêm dizer que não fizeram nada porque a situação estava quebrada, porque a situação das finanças não era boa. Hoje o senhor tem a real situação da prefeitura. Fique gravado o que eu vou falar agora. Que fique gravado na cabeça das pessoas que estão me ouvindo. O candidato que vem com promessas mirabolantes, com promessas falaciosas, vai estar te enganando. Pense você assumir a sua casa no final do mês com 3, 4 vezes mais dívidas do que o que você tem para receber. Nós temos uma situação gravíssima em Ponta Grossa. É preciso ter prioridade na aplicação do dinheiro público. É preciso fazer funcionar o que já existe. Agora, quem vier prometendo mundos e fundos vai estar te enganando. Nós vamos ter responsabilidade e todos os nossos compromissos, nós temos ciências absoluta que dentro dos 4 anos, caso nós tenhamos êxito, nós vamos entregar à população. Agora, tome muito cuidado para não ser enganado. Eu sou o único candidato com condições de ganhar a eleição, entendo eu, pré-candidato, que sempre fez oposição a esse governo. O único. É preciso tomar muito cuidado agora, porque na campanha eleitoral as coisas são maquiadas. Na campanha eleitoral tudo fica bonito. As musiquinhas de campanha, os abraços nas pessoas, a polícia na rua, as promessas falsas. Nós não podemos errar mais uma vez. Nós conversamos com o candidato à Prefeitura de Ponta Grossa, deputado Aliel Machado, da Rede Sustentabilidade, e também com o vice Eliseu Chociai, candidato a vice pelo PTN. Pré-candidato. Pré-candidato. Agradecemos a participação dos dois aqui no nosso TNews. Bom dia.